E como dissemos agora há pouquinho, terminou de forma tumultuada a sessão da CPI da pandemia, que ouviu ontem o deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara. O deputado deve voltar à comissão agora na condição de convocado e não mais de convidado. E o deputado Ricardo Barros atende mais uma vez a CNN ao vivo. Vamos conversar sobre o depoimento de ontem, sobre a expectativa para o próximo depoimento. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Um bom dia ao senhor, hein? Bom dia. Deputado, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, depois daquele encerramento abrupto da sessão de ontem, disse o seguinte, abre aspas, convite a gente faz a quem a gente respeita. A convocação é para quem a gente perde o respeito e para quem desrespeita a comissão. É simples assim. O senhor era convidado e deve voltar, segundo eles disseram, os senadores, na condição de convocado. O senhor acha que em algum momento desrespeitou a comissão, mentiu para a comissão ou falou alguma coisa que pudesse gerar por parte dos senadores perda de respeito pelo que o senhor disse? Olha, os senadores querem falar o que eles querem. E quando alguém fala ao contrário, eles interrompem, fazem bagunça. Eu disse isso logo na abertura da sessão. Já começou confusão, entendeu? Todo mundo falando ao mesmo tempo, por quê? Porque a minha narrativa não interessava para eles. Eu fui lá com documentos e provei todas as minhas posições, todas. Provei que não tenho nada a ver com o Covaxin, provei que todas as ilações que eles fazem de envolvimento nisso e naquilo não tem nenhuma fundamentação. O senador Omar Aziz me pediu para jurar falar a verdade do início da sessão, que não precisava, porque eu era convidado, mas ele pediu e eu jurei. Portanto, não haverá nenhuma diferença desta minha ida à CPI com a de convocado, porque eu já tinha feito o juramento de falar a verdade. Então, isso já é uma tentativa de tentar enganar de novo a opinião pública. Eu vou quantas vezes eu quiser, mas eu falarei o que eu penso da CPI. O senador Omar Aziz não gostou, eu dei um show nele, estava ganhando de 10-0, ele pegou a bola, botou embaixo do braço e falou, não jogo mais. Está ruim o jogo é meu, não jogo mais. Eu estava lá disponível para responder as perguntas. E eles estavam já na 10ª pergunta, ou 20ª pergunta, então, tivesse algo importante, já teriam perguntado. Aí terminam, agora tem mais isso, tem mais aquilo, bobagem, não tem nada. Eles não têm nada, eles têm uma narrativa falsa de que teve corrupção, no caso do Covaxin, que não teve, o contrato sequer foi firmado e não teve todas as pessoas que eles ouviram durante a sua investigação negaram a minha participação. Aí o presidente falou, o presidente não falou. O Luiz Miranda, quando narra a conversa com o presidente, ele diz que o presidente perguntou, porque o Luiz Miranda foi com uma fotografia minha de um caso que aconteceu com a empresa Global, quando eu era ministro, e falou que a Global era dona da Precisa. Aí o presidente pergunta, mas o Ricardo Barros está envolvido nessa questão da Covaxin? Eles falam que não sabiam. O presidente nunca afirmou. E a CPI transformou isso numa afirmação para ficar desgastando a minha imagem. Fui lá, sentei e provei que não aconteceu. Aí eles não gostaram, porque perdem a narrativa. Eu estou absolutamente tranquilo. Vou quantas vezes eles quiserem lá. Não tem nenhum problema. Mas eu vou lá, vou sentar e vou dar a minha opinião sobre a CPI. O senador Omar Aziz, que eu só posso dar a minha opinião da porta para fora. Acho que ele não sabe o que é as prerrogativas de um parlamentar. Eu tenho direito a dar a minha opinião e eu estar lá como convidado, como convocado, tanto faz, não perco o meu direito da minha imunidade parlamentar e vou falar o que eu penso. Essa CPI é um circo e como circo precisa acabar. Seguimos ouvindo, então, o deputado Ricardo Barros e agora com a participação da nossa analista de política, Basília Rodrigues. Basília. Oi, tudo bem? Elisa Colombo, deputado, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender aí nessa sexta de manhã. Eu vou aqui pegar a frase que foi dita pelo deputado federal Luiz Miranda nesta denúncia que ele apresentou à CPI da pandemia. Ele diz: o presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o diretor-geral da Polícia Federal e chegou a tecer um comentário de um nome de um parlamentar, que eu não me lembro bem, que ele disse assim: é mais um rolo desse
e falou o nome da pessoa. Então, de acordo com Miranda, de acordo com o deputado federal que faz essa denúncia de irregularidades na Covaxin, que também alcança o senhor, de acordo com ele, o presidente Jair Bolsonaro citou o nome de um parlamentar, que depois Miranda disse se tratar do senhor Ricardo Barros. Em fase de uma convocação, então até um instrumento mais antipático aí no meio político, em que o senhor será obrigado a ir à CPI. O senhor pretende pedir para o Supremo Tribunal Federal alguma salvaguarda para que não saia preso da comissão? Eu não estou entendendo, Basílio, essa narrativa insistente. Vocês viram no depoimento do Luiz Miranda na Polícia Federal que ele disse claramente: eu mostrei a fotografia do deputado Ricardo Barros do caso da Global e ele perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido. Ele falou isso em todas as entrevistas, inclusive para vocês da CNN, falou em todas as entrevistas a mesma narrativa, é só copiar. Então, desculpa, já está esclarecido esse assunto, Basília. Já está esclarecido esse assunto. Eu não vou permitir que essa mentira continue prosperando. Agora, não tem nenhum problema. Quando eu sentei lá, ele perguntou se eu jurava falar a verdade. Eu jurei. Então, não tem nenhuma diferença entre a forma como eu estava lá, como a forma como eu irei. E não tem esse papo de vai prender, não existe isso. Isso é uma bobagem. Eles não têm nada, absolutamente nada contra mim, mas não vão me impedir de falar que essa CPI é um circo que tenta desgastar o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Eles não têm nada até agora, ficaram aí 40 audiências e não conseguiram uma coisa consistente, uma prova, uma ligação efetiva. Querem continuar com essa narrativa. Eu não vou permitir, eu sou líder do governo. Eu vou lá e defendo o governo. O combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro. Criou as diretorias de integridade, que são lideradas por um controlador-geral da União de Carreira. Em cada ministério, todos os processos passam antes, durante e depois pela diretoria de integridade. Repetir mentiras seguidamente não faz com que essas mentiras se tornem verdades. Tenho medo nenhum da CPI. Eu entrei no Supremo, Basília, como você sabe, para ir à CPI, não para não ir à CPI. Deputado, eu quero destacar aqui mais um trecho da fala do senhor de ontem, que inclusive foi um pouquinho antes de um momento de temperaturas bastante altas, né, na CPI da pandemia. O senhor disse o seguinte: o mundo inteiro quer comprar vacinas e eu espero que esta CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Aí na sequência o senhor falou, afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil e que agora não se interessam mais. Quais seriam essas empresas, deputado? Que tipo de empresa, então, teria se afastado do país por causa deste acontecimento da comissão da pandemia? Eu estava tratando exatamente das que me perguntaram. Me perguntaram da CanSino, que é uma vacina chinesa de uma dose única, que o senador Renan Calheiros abriu a pergunta dizendo que era $17, que era mais cara a vacina que estava sendo comprada, mas não, $17 por uma dose. A Pfizer é $12 uma dose. Então, a Pfizer são $24 as duas doses para imunizar uma pessoa. E a CanSino eram $17. Aí criou-se essa confusão aqui no Brasil, em torno de compra de vacinas. A CanSino retirou o seu representante, tirou a representação do seu representante no Brasil, que é uma exigência da lei das licitações. Os estrangeiros que não têm CNPJ no Brasil têm que nomear um representante aqui, está na lei, e não substituiu. Então você vai ver, e eu vou postar mais tarde na minha rede social, que o processo de pedido de autorização emergencial da CanSino, vacina de dose única a $17, a mais barata que estava sendo negociada, foi arquivado, foi encerrado na Anvisa. Ela não nomeou seguidamente outro representante para manter o seu processo em andamento. E até hoje não nomeou outro representante. O mesmo aconteceu com a Covaxin. Ela retirou a sua representante que era precisa e não nomeou outro representante. O processo de pedido de autorização emergencial para o uso da Covaxin foi encerrado também. Eram 10 milhões de doses da Sputnik, 20 milhões de doses da Covaxin e 60 milhões de doses da CanSino, num momento que o Brasil não tinha vacinas.
perdemos de imunizar 50 milhões de brasileiros antecipadamente, evitando mortes, evitando internações e evitando gastos de saúde. As mortes são irrecuperáveis. Então, a CPI, de fato, causou dano e prejuízo ao país. Ela não pode fazer de conta que toda essa confusão não afastou as pessoas. Claro que afastou. Por que a pessoa vai vir vender no Brasil e ficar sujeito a esse tumulto? Você pode vender em qualquer outro lugar do mundo, tem fila para comprar vacina. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Eu vou à CPI quantas vezes quiser, mas vou dizer o que eu penso da CPI. Como disse logo no início, que eles tumultuam, que eles, quando a pergunta que é feita, a resposta não interessa para eles, eles já fazem outra pergunta em cima. Quando a pessoa está fazendo uma explicação que vai contra a narrativa deles, aí eles falam todos juntos. Então, é por isso que eles não se deram bem comigo, porque eu não permiti que as coisas acontecessem dessa forma e fui fazendo a minha narrativa, mostrando documentos, e todas as perguntas que me fizeram, eu provei que estava certo. Agora, deputado, a CPI começou esse ano aqui, não é? E nós já poderíamos ter comprado vacinas no ano passado, né? Como ficou provado no depoimento do dirigente da Pfizer, a própria CPI, né? Também no ano passado houve aquele fatídico dia em que o ex-ministro Pazuello disse: manda quem pode, obedece quem tem juízo, alguma coisa nesse sentido, numa das inúmeras vezes em que o presidente Bolsonaro, isso é fato, né? Não é opinião, versão ou narrativa, como costumam dizer, em que o presidente desmereceu a Coronavac e a vacina do Butantan. Então, se a CPI pode, na avaliação do senhor, ter eventualmente atrapalhado a compra de uma ou outra vacina, o que as farmacêuticas negam, porque nós aqui na CNN procuramos as farmacêuticas ontem, depois do que o senhor disse na CPI, nós fomos às farmacêuticas para perguntar a elas se a instalação da CPI tinha ou não prejudicado a intenção delas ou modificado a intenção delas de vender vacinas para o Brasil. Elas disseram que não. Mas a CPI começou esse ano aqui. No ano passado... A Pfizer já oferecia vacina ao Brasil, o Brasil não respondeu o e-mail. O Instituto Butantan tentava fechar contrato com o governo federal e o governo federal não atendia o Instituto Butantan, deputado. Sim, o que aconteceu, aconteceu. Nós estamos falando dos fatos do momento. Eu estou respondendo sobre o que me foi perguntado. As farmacêuticas que eu acabei de falar não têm representante no Brasil para que os seus processos estejam em andamento, tanto de registro na Anvisa, quanto de negociação com o Ministério. Então, se elas têm interesse, elas têm que nomear um representante no Brasil. Só falar que tem interesse, ou será que elas não estão conseguindo um representante no Brasil? Ou será que todo mundo fala, não, eu não vou entrar nisso, se eu pegar a sua representação, eu vou ter que ir lá na CPI. Ora, vamos à realidade. Se eles têm interesse, eles deviam ter representante no Brasil para que os seus processos tivessem andamento. Então, o discurso é fácil de fazer. Até porque eles querem ficar de bem da CPI, né? Se um dia vierem para o Brasil, não querem estar à disposição desse circo. Mas nós sabemos perfeitamente que elas estão afastadas e que não tem um representante para continuar o seu procedimento. Então, só falar que quer é uma coisa, e demonstrar na prática que quer é outra coisa. Me desculpa, eu não vou aceitar essa argumentação de que elas negaram o que eu falei, porque a negativa do que eu falei é quando elas colocarem o representante no Brasil. Aí sim elas estão interessadas em negociar com o país. Gustavo Uribe, nosso analista de política, também participa desta entrevista com o deputado Ricardo Barros. Uribe. Bom dia, líder. Tudo bem? O senhor falou agora da CanSino, só que a própria CanSino diz que ela acabou afastando a Belcher Farmacêutica por uma questão de compliance interno, não por uma questão da CPI da pandemia. Em relação à Bharat Biotech, ela não entregou as doses prometidas antes da CPI da pandemia. E aí, após a CPI da pandemia, ela acabou afastando, no caso, a vendedora Precisa Medicamentos e o próprio Ministério da Saúde quem acabou cancelando o contrato. O senhor não acha que exagerou, então, nessa afirmação? Não, eu estou absolutamente correto e eu não aceito essas ilações. Essas duas fabricantes de vacina não têm representante no Brasil nesse momento e, portanto, não estão interessadas em vender para o Brasil. Se elas estivessem interessadas, teriam um representante. Quando tirou a Belcher, não importa por qual motivo, tinha que imediatamente nomear outro representante para os seus processos não serem arquivados. Quando tiraram Precisa, não importa por que motivo, imediatamente nomear outro representante para que os seus processos não sejam arquivados. Eu vou publicar nas minhas redes sociais, logo mais,
os encerramentos dos processos dessas duas fabricantes da Anvisa, que é para encerrar esse papo de que eu quero, mas eu não tenho ninguém aí cuidando do meu interesse. Ora, se quer, tem que ter alguém cuidando do interesse. Eu não vou aceitar mais essa conversa de que, não é isso, não é aquilo. Ontem eu fui à CPI e tinha documento de tudo. Por isso eles se irritaram comigo, porque não conseguiam manter a narrativa falsa de que há problemas de corrupção no governo Bolsonaro. Não tem corrupção no governo Bolsonaro. Basília Rodrigues volta com mais uma pergunta para o deputado Ricardo Barros. Basília? Oi, líder, tudo bem? Sobre o contrato da Covaxin, justamente a Precisa era essa empresa representante aqui da Bharat Biotech para a comercialização dessa vacina indiana, Covaxin, ao Ministério da Saúde. Estava tudo certo, o contrato estava aí feito, apesar das vacinas nunca terem chegado aqui ao Brasil, o governo já havia reservado mais de R$1 bilhão para o pagamento desses imunizantes. Só que com o desdobramento das investigações, as acusações dos irmãos Miranda, toda essa tensão da CPI da pandemia, o contrato não foi para frente. O próprio Ministério fez uma avaliação ali junto à Controladoria Geral da União e não identificou irregularidades do ponto de vista de corrupção neste contrato, mas viu ali que tinha uma irregularidade, digamos, material, porque o contrato parecia ter feito um recorte e cola, um dos documentos que comprovavam a representação, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, o Brasil errou ou acertou em cancelar este contrato? Pode falar. Errou, não agora. Agora acertou em cancelar, porque ele já tem 60 milhões de doses por mês, todos os meses, para entregar. Agora, o ministro Queiroga dizer que agora eu não preciso mais dessa vacina, está absolutamente correto. Eu mostrei lá na CPI o quadro de previsão de entrada das vacinas, mostrei um vídeo do Randolph, senador Randolph, falando que a Anvisa não pode tratar tempos de guerra como tempos de paz, que precisava imediatamente liberar a Sputnik e a Covaxin. Nós tínhamos 30 milhões de doses de Sputnik e Covaxin para março, abril e maio, quando nós estávamos sem vacina. E a CanSino também nos forneceria vacinas no período que nós estávamos sem vacina. Como a Anvisa não liberou estas vacinas, o tempo passou e aí as vacinas Pfizer começaram a ser entregues, AstraZeneca, Coronavac, que estavam na programação, e o Brasil não precisa, nesse momento, mais comprar essas vacinas, mas cometeu um grande erro em não ter comprado na hora certa. E não por culpa do governo, por culpa da Anvisa, que não liberou a entrada das vacinas ao tempo correto. Quando o senador Randolph falou, a Anvisa não pode tratar tempos de guerra como tempos de paz, ele estava certo. Ele estava certo. E eu também ataquei várias vezes a letargia, a demora da Anvisa em tomar decisões importantes para o país. As vacinas estão sendo utilizadas em diversos países do mundo e o Brasil não utiliza por um preciosismo da Anvisa, né? Ou por outros interesses que também eu não tenho aqui como provar. Mas o fato é que não acontece. Não sai a autorização para outras vacinas aqui no Brasil. Então, neste momento, não precisamos mais dessas vacinas, mas elas estavam contratadas pelo governo para serem compradas num período em que o Brasil precisava de vacinas. Se nós deixamos de imunizar, são 90 milhões de vacinas, se nós deixamos de imunizar 45 milhões de brasileiros, 15 mais 60, porque a CanSino é dose única. Se nós deixamos de imunizar esses brasileiros, naquele momento, muitas mortes aconteceram, muitas internações aconteceram, muitas diárias de UTI que não eram necessárias. Então, é preciso ter a análise fria dos fatos, né? Não vim com esse, um detalhinho, não tem outro detalhinho. A CGU já provou que o preço da Covaxin era preço tabelado mundial, portanto, não tinha superfaturamento, provou que a oferta estava correta. Agora, o ministro Queiroga disse, não há mais a oportunidade da compra. Agora eu já tenho as entregas necessárias para vacinar o país. 60 milhões de doses por mês estão garantidas. Então, o atraso da Anvisa é que provocou a inoportunidade da continuidade das negociações. Eu estou absolutamente tranquilo no que eu estou falando e vou publicar os documentos na rede social para vocês terem também
tranquilidade de falar. E essa conversa de que eu estar lá convocado ou convidado é diferente, não é, porque eu jurei falar a verdade, que não precisava ter feito, mas jurei no início da minha oitiva na CPI. Então, tudo fumaça, é tudo tentativa de criar fato novo e ficar por cima, tentar ficar por cima. CPI tomou um baile ontem, porque eu fui documentado e provei todas as minhas posições, contestei todos os argumentos da CPI. Deputado Ricardo Barros, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Boa sexta-feira ao senhor e até uma próxima. Obrigado. Dê uma olhadinha na minha rede social para vocês saberem que o que eu estou falando tem base legal e documental. Não ficar nesse nhenhenhê do Omar Aziz aí.